Ai, salve, salve, nação brasileira. Ah, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quantas horas? 7h24. E o dia? Hoje é uma quinta-feira e 11 de março de 2021. E vamos lá para a leitura que Deus esteve a me solicitar. Ele me disse assim: olha, nós sabemos que hoje em dia é muito fácil calcular. Nós criamos, de fato, uma calculadora solar. A coisa até parecia se complicar, mas com o tempo a gente esteve a se adaptar. O problema, de fato, é a gente se organizar. Não digo que colocar mais lenha para o fogo aumentar. Essas coisas que cada um sabe, dentro do seu próprio pensar, como fazer para se sustentar. Eu não estava bem, eu não estava bem a gostar. Sim, porque Deus falava, trazia elementos para dentro de casa. De repente os elementos se espalhavam, a coisa parecia de fato que se complicava. E eu ali, parecia que eu me esticava. O quê? Sim, numa matemática que era tão exata, tão exata, tão exata, que eu logo disse: Santo Deus, Deus vai me pedir para eu de fato comer água. O quê? De acordo com o que ele estava a falar, eu que já aprendi, já estive a me acostumar com a forma como Deus chegava no lugar para me pedir alguma coisa que era tão complicada de realizar. Ele trazia sempre essa ciência para, quer dizer, essa ciência para eu enxergar de uma maneira que eu logo dizia: Santo Deus, eu preciso me estruturar. Quer dizer, saber de fato a hora certa de grudar, desgrudar, sentir esse imã, se aproximar, saber de fato a força usar. Sim, isso eu estava de fato a imaginar, na medida em que Deus estava ali a falar, parecia de fato que quer dizer, parecia que ele queria que eu mesma viesse a me desmembrar. Eu disse: Santo Deus, não é fácil de fato você virar água no lugar e ter a compreensão daquilo que é de fato separação. Sim, porque é muito fácil a gente falar da junção. Qual é a fórmula da água? H2O. Tem até Guaraná para nos lembrar. Quem é que não sabe de fato a fórmula da água? Mas daí, de fato, você calcular de acordo com a matemática bem peculiar e saber de fato a hora de juntar e separar e saber por que o oxigênio estará a queimar, já que o hidrogênio costumava de alguma maneira sustentar. Sim, a fotossíntese solar era perfeita em qualquer lugar. A gente poderia até questionar, mas o deserto sabia de fato até procriar. Tinha até bicho que sabia caminhar, encontrar água naquele lugar, sem se desidratar. E Deus lá, sim, falando, falando. E eu pensando, me desmembrando, me complicando. O quê? Sim, logo disse: Santo, se eu começar de fato a evaporar toda a água que eu estive de fato a juntar, eu posso de fato ter a compreensão do que é oxigenar. Sim. Mas se eu começar de fato, o que? Se me esquentar, deixar o fogo santo me queimar ao ponto de eu esturricar, talvez eu tenha uma ideia melhor do que é secar. Sim, porque na medida que Deus falava, evaporar não é bem secar. Quer dizer, evaporar não é bem queimar.
Santo, era isso que Deus estava me pedindo para realizar. Eu logo disse, meu Deus, será que eu vou ter que ser bombeira? O quê? Sim, diante do mar. O mar de lama. Aí eu disse, Santo Deus, eu vou ter que, de fato, ao menos tentar realizar aquilo que Deus está a me pedir. Sim, porque eu tinha que usar a sabedoria comum desse mundo aqui. Se não dava para, de fato, eu agir com a sabedoria que eu estive a constituir. É fora desse mundo aqui. Eu teria que, de fato, entrar ali é, da forma como eu nasci aqui. Aí eu comecei a me despir. O quê? Sim, era necessário nascer aqui. Eu comecei a tirar tudo de mim. Fiquei desnudada da forma como eu nasci. Naquele momento, um turbilhão, o quê? De água se aproximou de mim. Aquele turbilhão de água, aquele turbilhão de água. De repente eu divisava. O quê? Sim, o antes de e o depois de Cássia. De santo. Antes de Cássia estar aqui, era assim. O turbilhão de água mostrava para mim. O povo tinha o direito de ir e vir, mas da forma como estiver a construir. Aí depois de Cássia. O quê? Sim, a lua. A lua estava ali. Em 69 eu nasci. Eu disse, meu Deus, nasci em 69. Qual foi a maior conquista? O que marcou essa data? A conquista maior da NASA. O quê? A lua, naquele momento, estava dentro de casa. Eu disse, meu Deus, sinônimo de desgraça. Sim, porque se a lua entra dentro de casa, como é que a gente vai, de fato, dar um limite na NASA? A NASA vai estar sempre iluminada? Como negar, de fato, a obra da NASA? Sim, porque se a NASA, de fato, traz a lua para dentro da sua casa, quem vai, de fato, questionar toda a obra que ali estiver a realizar, ou que a NASA desejar? Era algo, de fato, muito difícil de se enxergar, mas estava lá, santo. Mas a lua, de fato, tinha uma influência. O quê? Em tudo aquilo que a NASA estava a realizar. Como não? Olha, a lua era capaz de salgar. Quer dizer, a lua era capaz de, meu Deus, avançar, recuar. O quê? A influência lunar. Eu disse, santo, se a NASA está a usar a influência lunar, como é que a NASA vai lidar se ela conquistar a influência, quer dizer, uma partícula solar? Sim, porque a Lua é algo assim que a gente nem costuma considerar. Sim, tem gente que até costuma pensar que é uma mentira deslavada que o homem esteve lá. Mas a NASA tem como provar, tem foto do lugar, tem uma dinheirama que se aplicou lá. Acho que desejaram enterrar. O quê? É no solo lunar. Eu ouvi falar que o solo lunar é tão fértil no lugar, tão fértil, que desde então é tanto dinheiro para a NASA enterrar. Mas se a NASA conquistar uma partícula solar, muito mais, ela vai de fato enterrar, quer dizer, muito mais ela vai poder aplicar, barganhar, amealhar, juntar, quem sabe quebrar, reestruturar, não se importar com tanto de dinheiro que se queima no ar. É isso. E eu lá, sim, olhando para o mundo antes de e depois de mim, e eu que não era ninguém ali, mas eu nascia.
Em algum lugar a estrela caía e de repente eu existia. O quê? De repente vovô me dizia: nariz de tempero, que alegria! O problema é que você cismou que eu era uma pombinha. O quê? Uma pombinha, branquinha, pequenininha. Eu disse, santo Deus, olha só a lapinha. O quê? A lapinha? Você, de fato, construía uma lapinha e eu ali, o quê? Dentro da barriga de manhã. Santo Deus, se bem que eu nunca falei assim, nunca me referi à minha mãe como manhã. Não, ela não era assim tão pequenininha, não. Eu logo disse, meu Deus, eu vou ter que, de fato, cair. Por quê? Sim, eu tive que cair para ter a compreensão do que era mastigar água aqui. Aí eu logo vi, o quê? Um copo de cachaça. Eu disse, meu Deus, olha o tamanho da desgraça. Sim, porque um copo de cachaça significa água, o quê? Água com toda certeza fervilhada. O quê? Queimava? Queimava, eu disse, santo, se a aguardente queima de fato até a alma, como é que eu vou poder mastigar água, o quê? Hidrogenada e ainda de fato separar a vida de Cássia? Sim, eu não posso de fato carregar tamanha desgraça. Sim, que a lua se fazia presente dentro da casa da NASA. Aí porque eu de fato dei uma recuada. Recuada? Sim, Deus falava. Eu de fato visualizava. Aí eu disse, santo Deus, será que a NASA é responsável por tamanha desgraça? Será que a NASA patrocinou o tempo todo essa água, o quê? Hidrogenada? Será que a NASA deu uma boa vasculhada? Será que a NASA deu uma esquentada na água? Será que a NASA usou de fato, santo, a desculpa tão deslavada de que ela era catedrática para de fato tomar conta, quer dizer, ser a dona da fórmula da água? Mas por que a NASA nunca falou aquilo que ela conquistou? Sim, se a NASA o tempo todo lunou, por que ela não falou que a Terra ela hidrogenou? Sim, porque há de se considerar. Se a Terra é considerado planeta água e a NASA fez uma conquista lunar, por que não, de fato, assimilar? Sim, se a Lua tem essa influência sobre tudo que aqui está, por que a NASA não falou do que ela esteve a realizar para, de fato, o planeta água fervilhar e a Terra, de fato, passar a não ter a compreensão do que era respirar? Santo, mas será que eu estaria a me prejudicar se eu de fato entrasse no sistema lunar que a NASA esteve a conquistar? Sim, porque com toda certeza o Big Bang eu vou encontrar. Santo, uma nova era, de fato, eu posso plantar. Sim, uma nova era. Nós vamos ter que aprender a lidar com a fase lunar. Mas é a fase lunar que a NASA esteve a conquistar. É bem diferente daquela que Deus esteve a criar. Meu Deus, é muito grave aquilo que eu estou a falar. Como assim respirar de acordo com a nova fase lunar? Sim, essa nova era que a NASA fez questão de patrocinar para o oxigênio queimar, muito dinheiro ela ganhar e de alguma maneira ela se sustentar.
A questão é por que as pessoas, sim, costumam falar de notícias do lugar, não falou que a NASA, de fato, estava prestes a fechar, que alguém mandou investigar todo o dinheiro que se gastava lá, sem trazer, de fato, nenhuma base para assim realizar, e que deu um prazo para a NASA se explicar dentro da dinâmica que estava a gastar, que era muito difícil, de fato, se justificar. E a questão é essa: quem de fato pediu a tal investigação? Santo Deus, aí é uma complicação. Porque ele teve até assim participação, porque é alguma coisa de televisão, mas sabe como é que é? Ele virou um problema, o quê? Ele não era assim um astro de TV, mas ele soube aparecer, porque sabe como é que ele trampou na TV? Mas aí aqui está. Há assuntos que não se pode falar, nem no ar, nem fora do ar. Mas aquele que trampou na TV esteve de fato a conceder o direito, porque é isso, o direito de alguém querer ver o que se passava naquele poder, pelo tanto dinheiro que estava a derreter, porque a desaparecer. Aí falaram para ele que era melhor, de fato, ele entender o que se passava com aquele poder, porque o povo, de fato, tinha o direito de saber e limitar. O quê? Limitar o dinheiro que ela costumava. O quê? Sim, limitar as coisas que costumavam, de fato, envolver aquele poder. E tinha coisa foi isso que de fato alguém esteve a dizer com base. O quê? É base em alguns relatórios. É que nenhuma TV de fato, o quê? Esteve a saber. Uma sabedoria. O quê? Sim, porque quando de fato você trampa, o quê? Sem ser na TV, quer dizer, quando você trampa e a TV começa de fato a lhe desmerecer, pode ter certeza que tem coisa que a TV deseja saber e parece que alguém está a esconder. Santo, e foi isso que esteve acontecendo de repente. Alguém esteve de fato a dizer ao trampado do poder que havia muitas suspeitas de que o dinheiro ali costumava desaparecer e que não existia base para, de fato, aquele dinheiro simplesmente ali. Aqui aí autorizou, o que? Quer dizer, aí separou. O que? Sim, separou, de fato, uma espécie de comitiva, quer dizer, diz assim: olha, se você tem certeza do que está a dizer, uma comitiva, você pode, de fato, conceber, e eu lhe dou todo o direito para você diante daquilo que você está me dizendo. E é sem desmerecer o que o povo americano costuma de fato fazer. Eu só quero de fato saber o que de fato você está a dizer para o povo americano depois não morrer. Aí acontece que quer dizer, esse poder que o presidente costuma ter, aí alguém desejou dissolver. O quê? Mas quando desejou de fato dissolver, ele já tinha de fato dado o que criado esse poder. Aí, bom, pronto, quando de fato estiver a saber que alguém estava querendo saber onde estava todo o dinheiro daquele poder, aí uma certa entidade, o quê? Esteve a desmerecer tudo aquilo que o presidente costumava fazer. Aí o resultado? Tem resultado? Tem resultado que a Lua resolveu desaparecer. O quê? Foi o que acharam.
melhor realizar. Aí resolveram recuar. O quê? Tiraram a lua do lugar. Aí colocaram o sistema solar. Disseram que a Via Láctea era o melhor lugar. Aí tanto documento falso resolveram inventar, do tipo criar, para justificar onde estava o dinheiro do lugar. Mas eu ouvi dizer que alguém assim tem olho sapo, sabe? Estava de fato não quer enxergar que aqueles documentos falsos não casavam com aquilo que o tempo todo a TV dizia que a NASA estava a realizar. Aí desejou investigar. O quê? Aí abriu de fato uma porta larga. O quê? Para a comitiva entrar. Aí estiveram a denunciar, dizendo que estava de fato tendo essa invasão do lugar, que isso não era de fato permitido. Aí levantaram questão, aí trouxeram de fato para o quê? A supressão. Aí a supressão resolveu de fato do tempo escalonar, do tipo assim, de 0 a 10. Qual é a proporção que de fato é da tal realização? Qual o problema em questão? Mas alguém tinha de fato o quê? Alguém tinha uma certa sabedoria. Aí disse para a supremação, o quê? Aquela que fica lá de plantão, que não serve para nada não. Aí disseram para a supressão para não se meter nessa questão, que isso estava fora de qualquer, o quê? Qualquer conexão com a tal da supressão, que isso traria muita complicação se viesse de fato a público, se a televisão levantasse questão sobre a tal situação. Aí era tanta desvalorização, aí a tal supremação, o quê? Resolveu de fato levantar questão sobre um certo problemão que há muito tempo de fato fazia parte, o quê? Da tal situação. Um monte de cabo, porque é cabo, é sem conexão, com conexão, tal andar de investigação para desviar. O quê? É desviar o olhar. Aí alguém esteve de fato a questionar os atos da Suprema Corte do lugar. Disse que de fato poderia mandar investigar, porque há tanto tempo os cabos estavam lá, fora do ar, muito tempo a prejudicar o povo do lugar, que sentia necessidade de se informar de pequenas coisas que costumava passar, para o povo saber de fato como caminhar, se era o momento de parar, de avançar, de recuar, e que isso há muito tempo a Suprema Corte do lugar esteve de fato a tirar. Aí foi uma guerra de bastidor. O quê? Mas não estiveram a falar, não. A TV com medo danado de se prejudicar. Mas sabe como é que é? Trampado no lugar. Mandou logo um advogado relatar toda a problemática que o povo estava a passar. Olha, uma carta tão bem documentada, tão bem documentada, tão bem documentada. Que a tal Suprema Corte, a supressão, resolveu de fato se juntar com a pior laia do lugar, para de fato o trampado, porque não governar. Aí criou tanta dificuldade, tanta dificuldade, tanta dificuldade. O quê? Começou a limitar ações básicas que ele estava a realizar, sem falar, para de fato o Congresso não atrapalhar, para o dinheiro chegar em lugares que jamais, 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 jamais vi um centavo do lugar. Aí alguém resolveu de fato falar do contentamento. O quê? Que há muito tempo não tinha um determinado alimento que estava
chegando a contento e que o povo estava de fato nesse momento. Aí o caso veio a piorar quando de fato a gentalha, que gosta de fato de ficar lá no capítulo da casa, essa é a parte, resolveram de fato se juntar para deixar, se o trampado é sem condições nenhuma de governar. Deixava de fato orçamento sem votar, não autorizava coisa básica, prejudicando até criança que precisava de fato de amamentar sem condições, mãe de criar. Aí começaram de fato a inventar coisas que não fazem parte do lugar. Aí começaram de fato com a televisão a colaborar, jogar coisas que não tem nada a ver com o que estava a acontecer. Porque eles mesmos, a Suprema Corte do Poder é que resolveu de fato viver o pior do poder. Aí começou a desmerecer aqueles que de fato não tinha nem o que comer. O quê? Deu autorização para tanta coisa ali se fazer. O quê? Está no Diário do Poder. Está no Diário do Poder dessa Suprema Corte que eu penso que ninguém lê. Mas aí ele nada pode fazer. Ele apenas, de fato, resolveu dizer que era necessário, de fato, se precaver. Aí criou uma certa polêmica. O tal Moro, de fato, resolveu suspender. Aí acreditava ele que assim a Suprema Corte perderia o seu poder. Porque a Suprema Corte estava a interceder de uma maneira que a gente sequer conseguiu ver. Aí ele disse que ia de fato suspender o tal muro para o povo não passar, quer dizer, para o povo não sofrer. A coisa estava de fato, olha, de um jeito que é muito difícil da gente entender. O americano até teve de fato que do tipo morrer, quer dizer, do tipo desaparecer, receber certidão de óbito, quer dizer, receber o direito de viver bem longe do que a Suprema Corte estava a fazer. Para gente que costumava de fato obedecer ao que o tal presidente trampado pedia para assim ser. Mas quando soube de fato que a Suprema Corte estava a fazer, aí pediu de fato para o presidente interceder, que não dava mais para ser. Aí tipo, tira a certidão de óbito. Ó, descampar, cai fora do lugar, deixando tudo lá. Do tipo abandonar mesmo, sem nada levar, assombrado com o que a Suprema Corte estava a realizar. O jeito de fato foi se calar. Com medo de prejudicar os poucos aliados que, de fato, não quiseram sair de lá. E disseram para ele que continuar, que não importava se a vida, quer dizer, se o sangue tivesse que derramar. Mas ele resolveu visitar. E um dia chegando lá, viu de fato muita gente do tipo querendo se matar mesmo, fazendo uma tal greve que sequer a televisão esteve a falar, em condições tão difíceis de se enxergar. Aí ele resolveu de fato falar para ninguém mais do tipo ajudar, que era melhor deixar a Suprema Corte realizar e que ele mandaria algum tipo de auxílio para ver se chegava de alguma maneira no lugar. E foi o que ele sempre fazer. Mandou uma certa gente do poder do tipo dar comida, do tipo agasalho, quer dizer, mandou de fato aqueles que ele costumava de fato ter uma certa relação
Aí disse para de fato levantar, era um tipo de associação para fazer o tipo, não existe uma palavra que eu possa usar para esse tipo de coisa aí, a gente alcançar. Aqui a gente diz abrigar, mas aí não é essa palavra que costumo usar. O que ele desejou de fato foi dar uma maneira de cada um de fato poder voltar. Assim ele pediu para que pudesse alimentar as forças, recuperar e criar meios da pessoa voltar e ter como começar do lugar onde de fato queria de alguma maneira entrar. Aí alguns acordos estiveram de fato a realizar sem sequer a tal da TV falar. É do tipo, gente que podia de fato receber, gente que podia de fato acolher. Aí foi de fato fazendo esse tipo de costura para aquele povo ali não morrer. Mas muita gente de fato não teve de fato como receber com medo. O quê? Da Suprema Corte, do que a Suprema Corte estava a fazer. O quê? Barrando o dinheiro. O quê? Daqueles que de fato estavam a favorecer o que ele estava de fato a pedir, quer dizer, a conceder. Era tipo você de fato trabalhar, tipo você beneficiar e receber a ajuda que eu posso lhe dar para a sua vida você estruturar e manter uma certa garantia de que esse povo vai ficar sem lhe prejudicar. Muito pelo contrário, você vai poder casar e as ações de fato você justificar. Mas a coisa esteve de uma maneira a piorar, que o jeito foi ele de fato solicitar ao manda-chuva de outro lugar para de fato resgatar aquelas pessoas da forma como ele de fato pudesse realizar. E isso nenhuma TV colocou como algo prioritário do lugar. O que estiver a falar é que ele estava a maltratar, o que não é verdade no lugar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A coisa só fez piorar desde que a Suprema Corte resolveu de fato se juntar com a pior laia do lugar. Tanta gente esteve a apanhar. O quê? Aí com os soldados que a Suprema Corte resolveu de fato enviar. Gente que em nenhum momento a gente desejou enxergar. Sabe como é que é? É um poder que alguém esteve a conceder à Suprema Corte, sem de fato ninguém dizer que existe de fato um exército que costuma responder à piolaia do poder. Aí foi algo muito difícil de se viver. Mas como Deus me disse assim, é preciso fazer por merecer, tem que comer a água que eu estou dando para você. Aí eu pude de fato entender como é difícil a gente sobreviver nas condições que a Suprema Corte costuma de fato dizer, quando ela resolve interceder. Olha, eu vou dizer, é tanto fogo. O que aquela Suprema Corte costuma de fato conceder, desconsiderando quem vai morrer. Desconsidera completamente. Não quer saber se é americano que vai de fato ver o seu povo, o que ver a sua casa. É do tipo, eles não estão aí para nada. Desde que continua de fato sustentando esse universo mediúnico chamado NASA. Sabe como é que é? A NASA tem esse poder, a mediunidade é que ninguém de fato ver, sabe de fato merecer e desmerecer.
sabe acolher e desacolher, e soube de fato ferver a terra que ela mesma está a viver. Se bem que a NASA quer dizer, não pensa que ela vive de fato. Quer dizer, se bem que a NASA ela é o próprio poder. E quando ela assim esteve a entender, e aí o oxigênio esteve a morrer. É sem chance desse oxigênio aqui viver. A NASA soube ferver um oxigênio que a gente de fato jamais iria. Ai, santo, como é que eu vou dizer que a gente não consegue de fato escrever? Porque esse oxigênio, olha, é de uma forma que nem a tabela periódica soube escrever. E foi esse oxigênio que eles resolveram de fato derreter. Imagine de fato você querer derreter uma fórmula que não existe de fato em nenhuma fórmula. Mas como de fato a gente vive o quê? Servindo bosta. Aí Deus me disse assim, ô Dona Maria, quando a gente de fato estar a se incomodar com tanto pernilongo no lugar, o que na sua terra costuma realizar? Queima bosta. Aí a gente queima bosta. É bosta de boi. Antigamente era assim, queimava bosta dentro da casa para pernilongo vazar. Mas disseram que não era bom assim realizar. Deus disse, olha, eu vou lhe dizer. Eu ouvi dizer que não é bom queimar bosta no poder. Porque tem tanta gente que estará a viver de acordo com o que a Suprema Corte estará a fazer, que eu não acho bom você, de fato, desmerecer o que eu estou a lhe dizer. É bom não queimar bosta nesse poder. Aí, tudo bem, eu disse para Deus, santo Deus, mas lá tem tanto inseto querendo se fazer. Mas Deus disse, se você queimar bosta dentro daquele poder, pense no fogo que você vai acender. Logo eu estive a entender, meu Deus do céu, o que eles estiveram a fazer? Queimar um oxigênio que é muito difícil da gente escrever. E isso foi o que Deus esteve a me dizer. Assim sendo, aqui eu estou a escrever a fórmula que a gente não consegue sequer, ó, entender. Imagine se a gente vai saber escrever. Bosta de boi, eles estiveram de fato a fazer para o oxigênio aqui de fato derreter. E o hidrogênio? O hidrogênio com toda certeza soube entender tudo aquilo que eles estiveram a fazer. E o resultado é o que a gente estará a ver. O povo estará a morrer, sem de fato a ciência poder dizer exatamente o que estará a acontecer. E eu lhe digo, bosta de boi é uma coisa que a gente não deveria de fato fazer. Muito menos querer derreter para muito dinheiro a gente de fato fazer. Isso, com toda certeza, é o pior que se pode fazer. Mas como eles, de fato, têm todo o apoio da TV, quem esconde, de fato, os podres do poder e vive de desmerecer, quem, de algum modo, tenta sobreviver, o resultado é o que nós estamos a ver. E se é assim, sorria para mim, porque com toda certeza Deus esteve de fato a me conduzir a esse mundo aí, para eu ter princípio, meio e fim. Nenhum mal vai recair sobre mim. Eu tenho certeza de que será assim. Bom dia para quem está de fato a me ouvir. Obrigado, meu Divi, família linda. Obrigada sempre. Sorria. Você é e sempre será motivo de alegria desse que é a sua estrela guia todos os dias.
O meu divino me diz isso todos os dias.